Agora a gente vai falar sobre os termos autorais da inspiração. São expressões que se referem aos autores dos textos considerados sagrados ou não, e que você já viu por aí em algum lugar, com certeza vai ver. É importante você conhecer para depois saber do que a gente está falando mais para frente. O primeiro termo, mais conhecido, é a expressão autógrafo. Não sei se é o mais conhecido, mas um dos mais conhecidos. Então a palavra autógrafo, completa aí na sua apostila, por gentileza. A parte auto, do grego autor, significa dele mesmo, ou deles mesmos, ou eles, né? E a outra metade da palavra autógrafos, auto, ele mesmo, deles mesmos, né? E o grafos vem de grafê no grego, que é a escritura, ou qualquer coisa que foi escrita, seja em que meio foi escrito. Então, literalmente, autógrafo seria a escritura dele mesmo, ou seja, escrito pelo autor mesmo, quer dizer, o original, o manuscrito original de um autor. E essa expressão é usada até hoje nos textos comuns dos nossos dias. Quando alguém escreve, realmente o autor foi quem escreveu esse negócio aqui. Então, quando fala que um texto bíblico foi considerado inspirado, significa que ele é um autógrafo, significa que ele foi aceito, complete aí, por todos os pais primitivos e ortodoxos da igreja. Quer dizer, que os primeiros líderes cristãos, depois de Jesus, depois dos apóstolos, eles fizeram uma coletânea, a gente vai estudar sobre isso mais tarde, se chama o cânon, né, da escritura, e nessa coletânea eles separaram o que eles consideraram inspirados ou não. E os livros considerados inspirados, que a gente está chamando aqui de autógrafos, eles foram aceitos como inspirados por Deus por todos os pais primitivos da igreja, e aceitos, consequentemente, pela igreja como um todo. A outra expressão, talvez menos conhecida, mas é importante você compreender também, é a expressão pseudepígrafe. Alguns autores, algumas pessoas chamam de pseudocanônicos ou deuterocanônicos, né? Então, pseude vem de pseudes do grego, quer dizer mentiroso, enganador, ou, complete aí na sua apostila, falso. Então, obviamente, significa um manuscrito que é falso, ou seja, um manuscrito cuja autoria ela é falsa. Ou seja, alguém escreveu um texto, por exemplo, e disse: quem está escrevendo aqui é o apóstolo Pedro. Depois você descobriu que na verdade não foi o apóstolo Pedro, então aquele texto tinha uma autoria falsa. Então, obviamente, esses textos, esses pseudepígrafes, eles foram rejeitados por todos os pais primitivos e ortodoxos da igreja, e obviamente rejeitados pela igreja como inspirados. E o terceiro termo que você deve conhecer, e esse é um pouco mais conhecido também, talvez você já o conheça, é a expressão apócrifo ou apócrifos. Então, a primeira parte da palavra apó é uma preposição grega, uma preposição de separação. Então, por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos que ele gostaria de ficar separado de Cristo por amor aos seus patrícios, para que eles não fossem condenados, então essa expressão que em português está como separado de Cristo é a preposição apó. Então a ideia de separação. Então um manuscrito apócrifo é um manuscrito que foi separado dos demais, por alguma razão. Ou seja, eles não foram rejeitados de imediato, mas também não foram aceitos de imediato, mas foram separados para depois serem observados com mais cuidado. Então a autoria é suspeita, é duvidosa. Não se sabe ainda se é inspirado ou não, se é um autógrafo ou não, mas também não se sabe se é um pseudepígrafe ou não, se é um rejeitado como inspirado ou não. Então ele está sob suspeita. Então, para entrar nessa terceira categoria, o texto ele precisava ser aceito por pelo menos um dos pais primitivos. Então havia uma liderança espiritual dos primeiros tempos do cristianismo. Se uma dessas lideranças espirituais aceitasse um dos textos, então ele não era nem rejeitado e nem aceito. Para ser aceito, todos deveriam aceitar. Para ser rejeitados, todos deveriam rejeitar. Mas se pelo menos um ou mais deles, ou alguns poucos, aceitassem, ele ficava sob suspeita, então era considerado então um apócrifo. Como ele não tinha muitas pessoas, com a maioria dos líderes não aceitavam, embora fosse suspeito, depois com o passar do tempo eles acabaram sendo rejeitados pela igreja como inspirados. Então hoje a gente os chama de apócrifos e não constam das nossas Bíblias. Então, os não autógrafos, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, óbvio que a lista é gigantesca, é enorme, você tem aí na sua apostila a lista, e eu vou só destacar alguns aqui, eu quero que você preencha o nome deles aí. Você tem lá Adão e Eva 1 e 2, não sei se você já leu Adão e Eva 1 e 2, tem adições do livro de Daniel, o nosso livro de Daniel vai até o capítulo 12. Então, capítulo 14, por exemplo, com a famosa história de Bel, a famosa história do dragão, que Daniel deu um jeito para explodir com a barriga do dragão através de uma refeição. São histórias interessantes, mas que não constam do original. Então, são pseudepígrafes, foram acrescentados depois no texto de Daniel. Então, o nosso Daniel vai até o capítulo 12, no caso aqui dos apócrifos, vai até o capítulo 14, né? Aí você tem aí, um pouco mais para baixo, depois de adições de Esther,
livro de Moisés, Apocalipse de Moisés, Assunção de Moisés, vem lá Baruque também, que é um livro conhecido, né? E o famoso capítulo 6 de Baruque, embora conste da igreja, na Bíblia Católica, o capítulo 6, verso 72, há uma condenação forte ali sobre a idolatria. Tem lá a Caverna dos Tesouros, e aí tem também o livro de Eclesiásticos. Você não pode confundir o livro de Eclesiásticos com o nosso livro de Eclesiastes, são dois livros completamente diferentes. Algumas pessoas chamam de Sirach ou Ben Sirá, mas é mais conhecido e consta na Bíblia Católica como o livro de Eclesiásticos. Tem lá o Enoque, 1, 2 e 3, e eu separei para que você observasse esse apócrifo. Por quê? Porque esse apócrifo ele é citado por Judas como uma fonte paralela. Então Judas, que é inspirado na hora de levantar o seu argumento no seu capítulo único, no verso 14, ele cita a cartinha lá, o livrinho de 1 Enoque, para argumentar, para fundamentar a sua argumentação. Um pouco mais para baixo, depois tem a epístola de Aristéia, Judite, Jubileus, aí tem Macabeus, também queria que você observasse aí o apócrifo chamado Macabeus. Obviamente que esses textos, por não serem inspirados, eles não têm autoridade espiritual nenhuma. Mas no caso de Macabeus, por exemplo, ele tem um fundo histórico muito relevante. Porque depois, se você observar ao longo da história, se você tiver curiosidade de estudar um pouco mais sobre esse assunto, são desses Macabeus aí que se originam, por exemplo, os fariseus. E aí você, para entender um pouco porque os fariseus eram tão fariseus, então você precisa entender o radicalismo dos Macabeus. Os Macabeus, eles estão num período histórico justamente naquele intervalo entre o Velho e o Novo Testamento, quando algumas pessoas chegam a dizer que Deus não falou, não se manifestou. Há um período histórico interessante ali, quando o povo da Palestina, quando Israel na Palestina, quando os judeus na Palestina, debaixo do Império Romano e na transição, aliás, debaixo do Império Grego e depois na transição para o Império Romano, eles tentam manter as suas raízes, tentam manter a sua fé. Então é um período bem bacana para a gente estudar e entender um pouco da história também. Tem lá o Martírio de Isaías, Oráculos Sibilinos, Prece de Manassés, Revelação de Esdras, Sabedoria. E tem lá, eu quero que você anote aí, o Salmo 51. O Salmo 51, ele não consta da sua Bíblia, obviamente, mas é um salmo bem bacana também, se você puder depois abrir na internet o texto. Não é inspirado, mas conta a história de Davi, como é que ele se sentia em relação ao que aconteceu com a vida dele, especialmente quando ele matou o gigante Golias. Você tem lá então os Salmos de Salomão, tem Samuel o Apócrifo. Por que Samuel o Apócrifo? Porque a gente tem a nossa Bíblia, o livro de 1ª e 2ª Samuel. Então esse aqui seria um terceiro Samuel. Testamento de Abraão, Testamento dos 12 Patriarcas, o livro de Tobias, o Tratado dos 7, por aí vai. Então esses são os apócrifos do Antigo Testamento.